Olá, meu nome é Romero Marinho, eu sou membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, trabalho na promotoria aqui na comarca de Mossoró, perante a Vara de Execuções Penais, a terceira região, e sou professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Estou gravando esse vídeo para passar para meus alunos alguns conhecimentos de direito penal, notadamente hoje nós vamos falar sobre furto, mas também fica aberta aí à comunidade acadêmica ou aquelas pessoas que estão se preparando para concurso, para conhecer bem os conhecimentos relativamente aos crimes que nós tratamos aqui e que instigue ele a buscar, dos melhores manuais de direito penal, um aprofundamento do que indiciariamente a gente está falando aqui. E hoje, nós, dando prosseguimento ao Código Penal, nós vamos falar sobre crimes contra o patrimônio. Nós temos lá no capítulo, ele vai estar furto, roubo, extorsão, usurpação, dano, apropriação indébita, estelionato e outras fraudes, receptação, e vamos ter uma disposição gerais. Hoje, nós vamos. Nem todos os crimes do patrimônio estão incluídos nesse capítulo. Olha. Tem alguns crimes que ofendem o patrimônio público, que está lá no artigo 4º da Lei 11.521. Tem crimes falimentares, que está na Lei 11.101. Tem crimes de peculato, que é também contra o patrimônio público, que é o 312. Corrupção ativa e passiva, tá, respectivamente 317 e 333, e concussão, que também é um crime contra o patrimônio público. Ah, mas hoje, especificamente, nós vamos tratar de crime do furto, que é o mais básico do básico, né? Vamos lá, está lá no artigo 155, que diz: subtrair para si ou para outro coisa alheia. Muito simples, poucos elementares, reclusão de 1 a 4 anos e multa. O que é subtrair nesse caso? Subtrair é tirar, retirar, tomar, sacar clandestina ou manifestamente algo do poder de alguém, surrupiar, tirar as escondidas, invertendo de modo unilateral o título da posse. Infelizmente, no Brasil é muito comum, a maioria das pessoas que se envolvem nesse tipo de crime são pessoas que a gente vê do extrato social muito simples e, geralmente, hoje, na nossa prática forense, nós pegamos muito pessoas que estão envolvidas na dependência de substâncias químicas. Mas continuando aqui na análise, a coisa tem que ser uma coisa corpórea passiva de deslocamento, eventualmente intangível. Pode ser força ou energia elétrica, que ele é equiparado de acordo com a determinação legal, mas geralmente eles são tangíveis, né? Eles são suscetíveis ao toque. O objeto seja suscetível de deslocamento, transporte e apreensão. Não, no direito penal, o conceito de coisa móvel do direito penal e do direito civil não vão bater, não vão coincidir. Por isso que é muito importante que nós fiquemos, porque, por exemplo, embora um navio ele seja considerado coisa móvel para o direito penal, não é para o direito civil. E tem várias outras situações, tá certo? Continuando aqui, está fora seres humanos. O ser humano pode ser sequestrado, pode, mas nunca ele pode ser furtado. Cadáveres, né? Cadáver não tem valor econômico. Você não vai vender um cadáver, né? Pode até vender, mas enfim, na lógica normal não vai. Se você chegar a subtrair um cadáver, vai cometer um crime do artigo 211, que está lá no nosso Código Penal, que diz: destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele, né? Então, pelo princípio da especialidade, nós vamos para esse tipo penal. E existe duas situações também que estão fora, que é quando um bem nunca pertenceu a ninguém, quer dizer, nunca teve dono, que é o res nullis, e o res delericta, que com coisas que já pertenceu a alguém, mas abandonado pelo proprietário. Então, se já foi abandonado, uma pessoa pode se apropriar sem nenhum tipo de problema.
para si ou para outro. Então tem que ter um ânimo definitivo. Intenção do agente de assenhoramento próprio ou de terceiro. É irrelevante o motivo, certo? É irrelevante o motivo. Ah, res comune omnes. Então, coisa de uso comum, que embora de uso de todos, como o ar, a luz, o calor do sol, a água do mar ou dos rios, não pode ser objeto de ocupação em sua totalidade ou in natura. Então está fora. Desvio ou represamento de águas correntes alheias em proveito próprio à lei tipifica o crime de usurpação que está lá no artigo 161. Então é muito comum as pessoas represarem um rio que desaguaria num lago, num açude, mas as pessoas acabam represando. Nesse caso, eles não estão furtando, eles estão cometendo o tipo do artigo 161, que é o crime de usurpação. O agente acha no interior de um veículo coletivo caído, próximo ao seu assento, uma carteira. E aí? Coisa, coisa achada pode ser, não é furtada? Será, hein? Então, vamos para a resposta que é o nosso Código Penal tá. Então, apropriação de coisa achada. Artigo 169. Inciso segundo. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro no prazo de 15 dias. Então, na hora que você encontrar uma coisa perdida, não se aproprie. Lá na delegacia, entrega uma pessoa, procura o dono, certo? Mas não fique para si. Você vai ter 15 dias. Se, ah, por exemplo, uma pessoa, um malfeitor, foi encontrado com esses objetos no prazo de 15 dias antes de devolver, aí não terá configurado nenhum crime, certo? Você não tem intenção de se assenhorar, queria devolver a coisa, tá certo? Mas depois desse prazo de 15 dias, aí sim está consumado o tipo penal do artigo 169. Continuando a nossa exposição, a Helen Fragoso diz: não pode existir crime patrimonial se não houver lesão a interesse jurídico apreciável economicamente. É eventos damni, diminuindo do patrimônio alheio. Aí você vai fazer algumas ponderações, depois eu vou fazer aqui com vocês. Weber Martins Batista diz: faz parte do patrimônio das pessoas e, portanto, deve ser considerado coisa. Para o direito penal, qualquer objeto material que, embora não seja economicamente apreciável, tem algum valor para o dono ou possuidor, para satisfazer suas necessidades, uso ou prazer. Inclui, entre estes, por exemplo, a mecha do cabelo do único amor de sua vida, a carta do filho já morto, a pedra colhida no caminho onde Jesus teria passado, uma pequena porção do sol da terra natal, objetos que, embora sem valor de troca, podem ter grande valor de afeição do dono. Eu digo a vocês, principalmente vocês que estão estudando para o concurso. Eu sou promotor de justiça e não herdei absolutamente nada a não ser uma boa formação dos meus pais. E costumo brincar, diz que eu tenho, herdei do meu pai um par de chinelas. Eu tenho um par de chinelas que eu guardo comigo, uma chinela, na realidade é uma sandália, né, de couro, e eu guardo. Talvez essa sandália, se eu fosse vender, eu pegasse R$ 10 ou seja o que for. Mas para mim tem um valor estimativo maior do que talvez até meu carro, né? Então, não se pode desprezar, por exemplo, um disco de ouro, como o STF já. Um disco de ouro, não de ouro em si, mas aqueles prêmios que os músicos ganham das gravadoras por ter vendido X número de cópias ou, antigamente, né? Hoje não se tem mais se vende cópia, é tudo por streaming, mas o, o, o cantor, o,
um artista, embora ele não seja ouro, não tenha um valor em si, mas ele tem um valor estimativo muito grande. E o STF já decidiu no sentido de dar validade a essa situação. Continuando, classificação doutrinária é um crime comum. A, qualquer pessoa pode cometer, qualquer pessoa pode ser vítima, doloso, quer dizer, ele não existe o furto culposo, ele é material, exige uma modificação do mundo fenomênica de dano, ele efetivamente tem que causar um prejuízo, ele pode ser feito de várias formas, de forma livre, ele é comissivo, é instantâneo e permanente, no caso da energia, né? Mas geralmente é instantâneo, ele vai ser permanente só no caso de furto de energia, nós vamos tratar de maneira mais detalhada mais para frente. Bônus subjetivo pode ser cometido por uma única pessoa, por subsistente, desdobra seu intercrime em vários momentos, e não transeúne. Pode deixar vestígios. Algumas situações pode deixar vestígios. O sujeito ativo, qualquer pessoa, exceto o proprietário. Se a pessoa for condômino, co-herdeiro ou sócio, pode ser o tipo do artigo 346. Está fora, possuidor não pode inverter a posse. Porque no caso de inverter a posse, ele vai estar cometendo um crime de apropriação indébita do artigo 168. E proprietário que subtrai coisa da qual não tem a posse. Eu tenho um objeto comigo, sendo que, por uma questão de dívida, aquele objeto não está comigo, está com a terceira pessoa. E aí? Como é que a gente vai enquadrar essa conduta típica? Helene Noronha entende que é furto, mas já Nelson Hungria, Helene Fragoso, Damásio de Jesus, Paulo José da Costa Júnior vão dizer que não, vai ser o tipo do artigo 346, que é o quê? Tirar, suprimir, destruir, danificar coisa própria que se ache em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. No caso do nosso exemplo, foi a questão da garantia, né? Sujeito passivo é o proprietário, possuidor, detentor da coisa alheia móvel. Não há necessidade de identificar. Se a gente não souber quem é o dono, o proprietário, não tem problema, certo? Vai continuar subsistindo o crime de qualquer maneira. Aí vem aquela perguntinha: e ladrão que rouba ladrão? Diga aí, ladrão que rouba ladrão. A gente pensa logo, né? Tem 100 anos de perdão. Aqui não tem 100 anos de perdão, não. Aqui não vai ter 100 anos de perdão. Apenas o sujeito passivo do segundo furto, olha. No caso aqui, ó, desse segundo furto, olha, está aqui o ladrão roubando e já fazendo aqui, ó, as mãos leves. Não será o ladrão. Ele aqui não é vítima. O ladrão aqui da nossa imagem não é vítima. Quem vai ser vítima é este primeiro aqui. Mas o dono verdadeiro ou possuidor legítimo de quem a coisa fora anteriormente subtraída. Então, a, é, a Aristóteles é furtado por Sócrates. Aristóteles é furtado por Sócrates. E Sócrates é furtado por Platão. Aristóteles é furtado por Sócrates. E Sócrates é furtado por Platão. A vítima dos dois furtos vai ser sempre Aristóteles. Vai ser sempre a primeira pessoa. Porque a pessoa não tinha, o ladrão, vamos dizer assim, ele não tinha a posse legítima da coisa. Vamos continuar. O objeto material aqui vai ser bem juridicamente protegido, vai ser a posse, segundo Pottencourt, e a propriedade, segundo Hungria, de coisa móvel admitida à detenção. Quer dizer, a pessoa está precariamente com a coisa ali. O objeto material, coisa ali é móvel. Toda substância corpórea ou material que ostente valor econômico ou até mesmo, como a gente já falou anteriormente, utilidade afetiva. A Nelson Hungria diz: a noção desta em direito penal é escrupulosamente realística, não admitindo as equiparações fictas do direito civil, como a gente já falou anteriormente. Vamos saber da consumação. É importante, é importante.
que vocês saibam todas as teorias que vão que poderiam incidir sobre a consumação. Então vamos ver a primeira teoria. Contratácio. A consumação se dá pelo simples contato entre o agente e a coisa alheia, dispensando o deslocamento. Então é o mais rígido que tem, certo? Basta tocar, pronto, já furtou, já está consumado. Segundo, ablatio, que é suficiente o deslocamento da coisa, mesmo que ainda não tenha saído da esfera de vigilância da vida. Vamos aqui, ó, já fica a dica, STJ, amócio ou apegraçácio, que é necessário fazer-se da esfera, afastar-se, desculpa, que é necessário afastar-se da esfera de vigilância do sujeito passivo. Nesse caso, o STJ já dá pelo consumado. Então, vamos botar na nossa mente que a consumação vai dar nessa situação. Então, trouxe até um exemplo aqui, um habeas corpus. Lembrar que toda jurisprudência referenciada, ele é passível de você apontar o QR Code aqui, ó. Aponta o QR Code. Você vai ter o julgado na íntegra. Mas vamos lá. Recurso em habeas corpus 74.846. A consumação do crime de furto não se exige a posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva. Antigamente se exigia, agora não. Sendo reconhecida pela jurisprudência do STF, do STJ, a aplicação da teoria do amócio, que é a que apenas demanda a inversão da posse do objeto material do crime. E o quarto seria a ilatio, que é necessário o estado de posse tranquila, ainda que momentâneo. Quando a gente começou a trabalhar, exigia esse tipo de posse aqui, certo? Que seria a ilatio. Mas houve uma migração, um progresso, né, em relação à jurisprudência e ficou a amócia. Vamos para frente? Veja bem, no dia 11 de setembro de 2021, por volta das 15 horas, na rua Santa Clara, Copacabana, nessa comarca, o denunciado livre e conscientemente subtraiu para si um aparelho de telefone celular Apple, de propriedade de Cristiane Gunwald. Com efeito, a ofendida caminhava pela rua quando foi abordada pelo denunciado, que dela arrebatou o telefone celular e saiu correndo em direção à praia. Não obstante, o denunciado acabou por ser detido em flagrante e conduzido à delegacia policial, uma vez que o furto havia sido comunicado a guardas municipais que se achava baseado na rua Constante Ramos, para onde a ofendida se dirigiu e ingressou em uma viatura para fins de realizar buscas do autor do crime. Os guardas e a vítima se dirigiram até a proximidade do hotel Copacabana Palace, tendo sido denunciado localizado junto ao quiosque, acabando por ser detido após ser identificado pela ofendida, sendo certo que o aparelho subtraído fora localizado dentro de suas vestes, assim agindo, sendo denunciado em curso no tipo do artigo 155 do Código Penal. O esbulho se concretiza com a tomada violenta e clandestina do objeto no instante em que cessou a violência e a clandestinidade. E o ato de perseguição e tomada já constitui etapas de reintegração na posse por desforço imediato. Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder, de fato, sobre a coisa se transforme em detenção em posse, ainda que seja possível ao anterior possuidor retomá-lo pela violência, por si ou por terceiro, em virtude da perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de posse. E a perseguição não fosse a legitimidade de esforço imediato, seria a turbação, ameaça, a posse do ladrão. Assim,
limita a tese jurídica para os fins do artigo 543-C do CPC, no seguinte termo: consuma-se o crime do furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguido de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou deligiada. Vamos lá. Tentativa, lógico que é possível. O agente que subtrai diversas mercadorias do supermercado só não consumando o delito porque é monitorado por câmeras e é pego ao passar pela portaria do estabelecimento. Que crime é esse? Houve consumação? No caso, Guilherme disse: pensamos haver duas possibilidades nesse caso. Quando a gente se encontra em um supermercado, por exemplo, vigiado em todos os corredores pela câmera, bem como por segurança que o acompanham o tempo todo, sem perdê-lo de vista, não é razoável defender a hipótese de que, ao chegar à saída do estabelecimento, seja detido em flagrante por tentativa de furto. Qual seria a viabilidade de consumação do crime se foi acompanhado o tempo todo por funcionários do supermercado? Nenhuma. Logo, é crime impossível. Mas vamos ver aqui o julgado do STJ. A crime, recurso especial 757.642, crime, recurso especial, RESP, né? Tentativa de furto em supermercado dotado de sistema eletrônico de vigilância, crime possível, não concuração, recurso provida. Hipótese em que o agente, no momento da subtração da res furtiva, estava sendo observado pela segurança do supermercado através do sistema de monitoramento eletrônico e vindo a persegui-lo, constou a prática delituosa. O sistema de vigilância instalado em uma loja, a despeito de dificultar a ocorrência do furto no interior do estabelecimento, não é capaz de impedir por si só a ocorrência do fato delituoso, apto a ensejar a configuração do crime possível. Diante da possibilidade, ainda que mínima, da consumação do delito, há de se falar, não há de se falar na hipótese de crime possível recurso desprovido. Fica a dica. Pegue aqui, ó, o QR Code, aponte e se aproxime, aprofunde nos seus conhecimentos. Vamos ver agora a hipótese de aumento de pena durante o repouso noturno. Lá no parágrafo primeiro tem a pena aumenta-se de um terço se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então, por que isso? Qual é a razão disso? Primeiro, porque se afrouxa a vigilância do sujeito passivo. À noite é feita normalmente para se repousar, a pessoa ter um momento de descanso. E, e nesse momento, o agente ativo, o furtador, ele busca se valer dessa baixa vigilância para efetuar a sua subtração. Essa hipótese, ela se configura independente que esteja a pessoa repousando ou não, certo? A majorante do repouso é inaplicável quanto ao furto qualificado. Nós vamos ver aqui algumas hipóteses de furto qualificado. Se aparecer as hipóteses de furto qualificado, exclui automaticamente a aplicação do repouso noturno. Eles não podem coexistir no mesmo tipo penal. Vamos ver, olha aqui. Recurso especial lá do STJ diz o seguinte: a interpretação sistêmica pelo viés topológico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento de crime de furto durante o repouso noturno previsto no artigo 155, parágrafo 1º do CP, não incide nas hipóteses do furto qualificado, prevista no artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. Certo? Basta você apontar aqui para o nosso QR Code para ter o acesso ao julgado completo, ao acordo completo. Nelson Gria dizia: visa única e exclusivamente assegurar a propriedade móvel contra maior precariedade e vigilância e defesa durante o recolhimento das pessoas para o repouso durante a noite. Temos uma hipótese aqui de furto qualificado. Por quê? Porque nesse caso, a
aplicando o princípio da proporcionalidade, vamos ter o menor, a menor reprovação, o menor, vamos dizer assim, desvalor da ação. Então, nesse caso, vai se apenar de maneira mais tênue. Vamos lá ler o parágrafo segundo. Se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Então, realmente, agora você vai ter que reunir esses elementos aqui. Olha. Primeiro, a ser primário, o ser de pequeno valor, a coisa furtada, certo? Então, diante disso, o juiz vai fazer uma aplicação menor. Magalhães Noronha nos dizia furto de pequeno valor, no parágrafo segundo do artigo em estudo, diminui-se a pena combinada ao crime. É o furto privilegiado. Alguns o denominam furto mínimo. Para que se aplique o benefício, é mister que o delinquente seja primário ou, em outras palavras, não reincidente. Conclusão inelutável em face do artigo 83(1) do nosso Código Penal. O segundo requisito é que este trate de coisa de pequeno valor, compete ao juiz a apreciação, o que, entretanto, não significa arbítrio. Deve ele atentar à realidade da vida, o que a muitos escapa, pois temos visto decisões consideradas de pequeno valor e importância de certo vulto. A tanto não pode ir à liberdade do julgador à custa do patrimônio alheio. Pequeno valor é o que corresponde a um salário mínimo, ao menos, na época do fato. O que passar disto será excesso. Lá na súmula do STJ 511, diz o seguinte: é possível o reconhecimento do privilégio, previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, nos casos de crime de furto qualificado, se estiver presente a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa, e a qualificadora for de ordem objetiva e não subjetiva, certo? Furto qualificado. Vamos lá, vamos começar o furto qualificado. Está lá no parágrafo 4. A pena de reclusão de 2 a 8 anos, você já tem um patamar mínimo e máximo diferenciado, e multa se o crime é cometido com destruição ou rompimento. Vamos ver cada um em separado, certo? Vamos aqui ler, depois vamos ver em separado. Então, com destruição ou rompimento de obstáculo ou subtração da coisa, com abuso de confiança ou mediante fraude escalada ou destreza, com emprego de chave falsa, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Vamos lá, uma, ele é qualificado porque vai ter maior punibilidade, maior desvalor da ação e maior desvalor do resultado, certo? Constitui novos tipos penais derivados, mas autônomos, como novos parâmetros sancionatórios, bem como mais graves, distintos da figura fundamental. O Weber Martins Batista nos diz: a reprovabilidade é maior para quem utiliza meios excepcionais para superar obstáculos defensivos do patrimônio alheio ou se organiza para essa finalidade ou trai a confiança de alguém que lhe deposita, descuidando-se, por isso mesmo, da vigilância do seu patrimônio. Vamos começar com a destruição ou rompimento de obstáculo. É o meio para concretizar a subtração da coisa alheia. É o meu objetivo. A violência é na coisa e não na pessoa. Porque se fosse na pessoa, nós teremos um crime de roubo. O obstáculo é tudo o que é empregado para proteger a coisa contra eventual ação delitiva. O obstáculo pode ser externo ou interno. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Destruir significa, aliás, explicação. Destruir significa desfazer completamente o obstáculo, demoli-lo, ao passo que romper é arrombar, arrebentar, cortar, serrar, perfurar, deslocar ou forçar. De qualquer modo, o obstáculo com ou sem dano
a substância da coisa. Nelson Grillo vai nos dizer que não é obstáculo no sentido legal a resistência inerente da coisa em si. Assim, não é furto qualificado a subtração da árvore cerrada pelo próprio agente ou da porção de pano por ele cortada a respectiva peça, ou do pedaço de chumbo que violentamente destaca de um encanamento. É indeclinável que haja violência exercida contra um obstáculo exterior à coisa. No caso, por exemplo, de uma coisa externa à outra, para o fim da própria utilização, para de modo a permitir o desligamento sem emprego de violência, a sua subtração, mediante tal expediente, não é furto qualificado. Eu vou dar o exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, a pessoa está, o meliante, o furtador, está passando ver um carro. Se ele quebrar o vidro do carro para pegar o carro, quebrar o vidro do carro não é essa qualificadora. Agora, se ele quer roubar a carteira que está no console do carro, ele quebra o vidro para pegar o, aí sim será com rompimento de obstáculo, ok? Vamos continuar aqui a nossa exposição. Igualmente, o simples desparafusamento, por exemplo, do farolete de um automóvel para o fim de subtração não realiza a qualificadora em questão. O obstáculo pode ser externo ou interno, ativo, ofendículo, fios elétricos de uma campainha de alarme e, em geral, dispositivo automático de segurança ou passivos. Muro, paredes, vidraças, portas, grades, redes ou telas metálicas, aparelhos antifurtos do automóvel, selo de chumbo. Muito bem. O rompimento, ele acontece antes e ele pode acontecer ou depois. Vem aquela questão, o rompimento pode ser antes ou depois. Para Nelson Hungria, tem uma divergência. Ela deve ser empregada para subtração, quer dizer, deve ser antes. Hungria, aliás, Norman diz que deve ser antes, para subtração. E Hungria não vai dizer que o rompimento do obstáculo ocorre em qualquer dos momentos na fase executiva do crime, antes ou depois. Muito bem. Furto qualificado com abuso de confiança mediante fraude, escalada ou destreza. Então, confiança especial, relação pessoal conquistada naturalmente sem ardil. Uma espécie de traição à confiança. Então, a pessoa já tinha uma relação de confiança anterior e ela se aproveita daquela relação de maior falta de vigilância sobre a coisa e aproveita para fazer o furto, né? Então, exemplos típicos são os casos de empregados domésticos, incluindo também quem se vale da relação de hospitalidade e coabitação. Esse, pelo fato de ser pessoal, vamos dizer que ele faça em coautoria. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que esteja hospedada na casa de uma pessoa. Nesse caso, se houver uma ajuda de uma terceira pessoa, a terceira pessoa não vai responder pelo abuso de confiança, só o hóspede, no caso. Não se aplica a relação empregatícia automaticamente. Nesse caso, você vai ter que estudar para ver se realmente aquela relação empregatícia ela gera uma confiança extra ao passo de você baixar o nível de vigilância. Então, furto qualificado pelo abuso de confiança é diferente. Você vai ter uma posse vigiada, enquanto que apropriação indébita, a gente vai ver mais para frente, ela tem uma posse desvigiada. Você vai ter uma posse precária, desvigiada, não vai estar ali no âmbito de controle do proprietário e ele inverte a propriedade. Ele inverte, ele passa a agir e dispor da coisa como se dono fosse. Ah, o que é fraude? Aí já é diferente.
da confiança, porque fraude é a utilização de um artifício, de um estratagema, de um ardil para vencer a vigilância da vítima. Em outros termos, trata-se da manobra enganosa para ludibriar a confiança existente em uma relação interpessoal, destinada a induzir ou a manter alguém em erro, com a finalidade de atingir o objetivo criminoso. Aí, nesse caso, vai ser aquela pessoa que se disfarça de agente de saúde ou de, vamos dizer, da companhia de água, enfim. Então, é uma relação de confiança instantânea, formada a partir de um ardil, qualquer artimanha utilizada para provocar a desatenção, a distração da vigilância para facilitar a subtração da coisa alheia, disse nosso amigo Guilherme de Souza Nucci. Escalada, aí veja bem, esse não dá ideia de que a pessoa precisa subir em altos degraus para chegar, mas não é por aí. É a penetração no local do furto por meio anormal, artificial ou impróprio, que demanda esforço incomum. Galgar alturas, quando saltar fossos, rampas ou mesmo subterrâneos, desde que o faça para vencer obstáculos. Exige esforço incomum, habilidade ou destreza para superá-lo. A destreza vai significar especial habilidade capaz de impedir que a vítima perceba a subtração realizada em sua presença. Por exemplo, os antigos trombadinhas, né, que hoje mais nem se fala nisso, quando a pessoa ele tem a mão leve, pum, então é diferente, por exemplo, do arrebatamento violento, tá certo? Então, você usa uma violência para conseguir. Aí, nesse caso, não, ele tem a mão leve, né? Trombadinha, o punga. O Weber Martins vai nos dizer: destreza é a soma de habilidade com dissimulação. O agente se adestra, treina, especializa, adquire tal agilidade de mãos e dedos que é capaz de subtrair uma coisa como se fosse um passe de mágica. E essa habilidade extraordinária, excepcional, como armadilha para dissimular a subtração do bem. Por isso mesmo, todos concordam que não haverá furto qualificado se, embora com vulgar ligeireza, o ladrão age abertamente, pois assim fazendo não frustra de todo a possibilidade de defesa da coisa pelo dono. Outra qualificadora é com emprego de chave falsa. Chave falsa é qualquer instrumento, não precisa ser especializado, de que sirva o agente para abrir fechaduras, tendo ou não formato de chave. Pode ser um grampo, um alfinete, um prego, uma fenda, uma gazoa, etc. Magalhães Noronha vai nos dizer que, na mesma ordem de ideias, são também falsas as chaves verdadeiras furtadas ou perdidas. Não há como excluí-la da disposição legal. Se o que a lei veda é a abertura ilícita da coisa que representa a custódia, maior razão existe contra o emprego de chave subtraída ou achada, pois já é obtida criminosamente, quer por ter sido furtada, quer por não ter sido devolvida ao dono. A mediante concurso de duas ou mais pessoas. Então, é necessário uma consciente combinação de vontade, sendo insuficiente uma adesão voluntária mais ignorada. Então, a pessoa, ele precisa, já aconteceu num caso onde a pessoa pediu uma carona de moto, pediu para parar em determinado local, fez o furto, entrou, voltou para a moto. O piloto da moto não estava sabendo o que é que estava se passando, no entanto, ele contribuiu de maneira involuntária. Nesse caso, não vai incidir a qualificadora. Ah, é irrelevante que algum dos participantes seja inimputável ou isento de pena. Então, vamos dizer que ele, por algum motivo, ele não tem seu total discernimento sobre os fatos. Nesse caso, vai incidir a qualificadora. É indiferente que apenas um seja identificado. Então, vamos dizer que na hora que a força policial chega e logo no flagrante e encontra quatro pessoas, mas três fogem, fica apenas um. Aquele um vai ser preso, os policiais vão informar que havia mais de uma pessoa, ele vai responder por furto qualificado. Há necessidade da presença em loco dos concorrentes
ou seja, participação efetiva na fase executória pode ser vamos dizer, na fase de preparação, na fase de instrução, aquela pessoa ali orientou, onde é que aguarda valores na casa, uma coisa desse tipo, vamos ter divergência. Uns vão dizer que sim, é preciso a efetiva participação, Hungria, Greco e STF. Não, Fragoso diz que qualquer ponto pode ser reconhecido, então fica aqui do conhecimento dos senhores a divergência. Então veja bem, durante há algum tempo para cá, há um aumento da violência em relação aos furtos, principalmente o uso de explosivos, devido até a algumas obras de expansão que o Brasil vem adotando, né? Então as pessoas acabam furtando a dinamite e utilizando no furto, principalmente de bancos, caixa eletrônicos. Então, diante disso, se viu a necessidade de fazer um tipo penal para coibir, ou pelo menos para salgar, majorar mais a pena. Então, aqui tem a pena de reclusão de 4 a 10 anos se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo. Aí já é uma pena bem mais salgada, né? De 4 a 10 anos. Ah, nesse caso aí, como eu já tinha adiantado, tinha caixa eletrônico e a reprimenda era muito baixa. Chegava no máximo no furto qualificado, que geralmente esses furtos eles são cometidos por mais de uma pessoa. Então deve gerar um perigo de comum. Então explosivos são, o que são explosivos? Então, são substâncias ou compostos que por ação de uma causa externa, calor, choque, descarga elétrica, etc., são capazes de gerar explosão, uma reação química caracterizada pela liberação, em breve espaço de tempo, de forma violenta, de calor, gás e energia mecânica. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse habeas corpus do STJ. Direito penal, habeas corpus, crime de furto com emprego de explosivo, princípio da consunção, impossibilidade, concurso de crimes, ordem denegada. Antes da lei 13.654 de 2018, que criou essa majorante, a qualificadora, o critério de concussão não se aplica entre o crime de furto qualificado e explosão, pois não há relação de necessidade e transitoriedade entre eles. A aplicação retroativa do parágrafo 4A do artigo 155 do Código Penal é legal, pois constitui tipo de dupla objetividade jurídica. Meio de dispositivo eletrônico ou informático. Artigo 155, parágrafo 4b. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou de utilização de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento ou análogo. Então, ficou muito comum que as pessoas tivessem seus bens subtraídos por meio de ardis que as pessoas plantavam em relação às outras, né? Então, principalmente um meio de furtar, tirar os seus bens das contas das pessoas. Então, esses dispositivos eletrônicos que são capazes de receber e armazenar dados de informação, tratá-los bem como transmitir resultado. Todos os meios de segurança, né, todos os meios que visem a garantir que somente determinadas pessoas terão acesso ao dispositivo informático, utilizando login e senha que visem a identificar e autenticar o usuário. Caso de aumento de pena, lá no parágrafo 4C, a pena prevista no parágrafo B deste artigo considera a relevância do resultado gravoso, ao menos em um terço,
a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Às vezes eles se utilizam de um servidor que esteja fora do Brasil, isso é mais comum até para dificultar o rastreamento, e aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Furto de veículo automotor. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. A qualificação especial. Então, veículo automotor, automóveis, caminhão, lancha, aeronave, motocicleta, jet ski, levar para outra unidade federativa ou exterior. Somente se consuma quando o veículo ingressa efetivamente no outro estado ou no território exterior, no estrangeiro. Parágrafo 6º, a subtração se for de semovente domesticável de produção. Então, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente, quer dizer, gado, animais, de modo geral, domesticáveis de produção, ainda que abatida ou dividida em partes no local da subtração. Isso daqui é o resultado da chegada da violência no meio rural. Então, também se viu a necessidade de resguardar, pelo menos se apenar de maneira mais majorada, as pessoas que cometem crime levar semovência, que no caso serão bois, vacas, caprinos, ovinos, enfim, esses animais de produção. Ah, esse crime leva um nome que é muito importante vocês decorarem. Ele se chama abigeato. Vai que eu estou falando para alguém que esteja esperando um filho. Então já apareceu uma super oportunidade de botar o nome do filho. Abigeato. Quer dizer, não vai ter outro. Mas ele significa furto de semovente. Certo? Domesticável. Nesse caso vão ser gados, polvinos, suínos, ovinos, equinos, bufalinos, caprinos e assininos, ou seja, que diz respeito à criação para o abate no mercado de bois, vacas, carneiros, ovelhas, cavalos, búfalos, burros, cabras e bodes. Subtração de substância explosiva. Já para evitar aquele quadro que nós falamos do furto de caixas eletrônicos, já se criou um dispositivo para criminalizar o ato preparatório. Então, parágrafo 7º, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substância explosiva ou acessória que, conjunto ou isoladamente, possibilite sua fabricação, montagem ou emprego. Veja bem, o Brasil não é para amadores. O Brasil não é para amadores. Então, existe até uma doutrina para as coisas que acontecem só no Brasil. Quando você vai ler o tipo do artigo 155, você vai ver que lá há uma previsão de uma subtração para si e para outra. E se a pessoa não quiser ficar para si ou para outra? Se quiser apenas usar e devolver? Pode acontecer. Pode acontecer. Então, esse furto se chama furto de uso. Apenas porque o furto ele só abrange o ânimos definitivo, ânimos furandi. E é até a coisa para si, que é ânimos recibem rabendo. Então, ocorre o denominado furto de uso quando alguém indevidamente subtrai uma coisa ali infungível para utilizá-la momentaneamente, restituindo na íntegra a esfera de disponibilidade do sujeito passivo. É importante saber que o bem tem que ser infungível. Usou, levou. Se for um bem fungível, enfim, não tem como. A coisa deve ser restituída integralmente, tal como recebeu. Trata-se de situação isenta do intuito de inversão definitiva, consolida-se como conduta penalmente atípica ante a dogmática brasileira contemporânea. Nelson Gria diz: a res deve ser devolvida
ao local em que seja exercido de imediato poder de disposição do dono. Se o agente a deixa alhures, sem qualquer aviso ao proprietário, assume o risco de que se opera a restituição, ou lhe dá que esta se realize ou não. E a hipótese se equipara à de ladrão, que, depois de assenhorar da coisa, resolve abandonar o que não o exime do furto. E se a ressortiva for imediata e integralmente restituída? Veja bem, temos um julgado para ilustrar bem essa situação. É um recurso especial lá do STJ. Recurso especial admitido como representativo de controvérsia. Julgamento subjetivo da sistemática dos recursos repetitivos, a situação em que se admite como recurso repetitivo para que seja paradigmático para outras situações semelhantes. Furto, restituição imediata e integral dos bens subtraídos. Aplicação do princípio da insignificância, descabimento, necessidade de observância dos vetores fixados pela Suprema Corte Federal e consolidada pela jurisprudência desta Corte, no caso STJ. Maior reprovabilidade da conduta, reiteração delitiva em crimes patrimoniais, recurso especial desprovido. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste da tipicidade material da conduta. São elas: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprobabilidade do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Salienta-se que o direito penal não deve ocupar-se de conduta que, diante do desvalor do resultado produzido, não representa prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja a integridade da própria ordem social. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui um furto famélico. Vamos ter aqui. O que é o furto famélico? Por quem está faminto. Pessoas, às vezes, numa situação de extrema pobreza, eles furtam simplesmente para se alimentar. Ele não furta para enriquecer, mas apenas para matar aquela sua necessidade imediata. Então, a ilicitude é afastada pelo estado de necessidade. Então, nós temos dois bens aí se contrapondo, um bem que seria a patrimônio alheio e o outro bem seria a vida. Nesse caso, a vida vai prevalecer em torno do patrimônio, que é um bem disponível. O desemprego não caracteriza sobre um mal ou sobre um mal comum de crise econômica. Você tem que realmente provar que você estava num caso de necessidade específica lá. Furto de energia é um gato, né? Quem não já ouviu falar que lá na sua rua colocaram um gato, né? Então, nós temos contadores de energia e às vezes a pessoa vai colocar, antes daquele aparelho das companhias de eletricidade, um desvio para que a energia entre na sua casa sem passar pelo contador. Esse é um furto chamado furto de energia, popularmente conhecido como gato. Está aí. Até o gato entrou na fiação aí, na nossa figura. Parágrafo terceiro. Equipar-se a coisa móvel à energia elétrica de qualquer outra que tenha valor econômico. Antes do contador para ser furto. Você bota outro. Depois, de alguma maneira, você influenciar aqui no contador, vai ser estelionato, você vai usar um ardil, certo? Nesse caso, embora a gente aprendeu que o furto seja um crime instantâneo, nesse caso ele vai ser permanente, porque enquanto houver a ligação anterior ao contador, vai estar acontecendo o furto, ok? Vamos continuar. E o furto de sinal de TV a cabo? Então ficou muito comum o gato-net, né? O gato-net. Nosso amigo aí, olha, o gato, ele está tendo acesso a sinais, existem vários aparelhos, as box, enfim, que as pessoas utilizam para pegar o sinal sem pagar
às empresas que distribuem esse tipo de sinal. Nesse caso, é equiparado ao furto de energia. Vamos dar uma olhadinha aqui. Habeas corpus do STF. O sinal de TV a cabo não é energia. Assim, não pode ser objeto material de delito previsto no artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal. Daí a impossibilidade de equiparar o desvio de sinal de TV a cabo ao delito descrito no dispositivo em questão. O que acontece? Vai ser um ilícito meramente civil, não vai ser penal. João Eduardo Grimaldi da Fonseca diz: não há desfalque no patrimônio, o prejuízo decorre do que a empresa, em virtude da utilização indevida do sinal que transmite, deixa de receber, não do que desta se subtrai. Então, o que nós temos para falar sobre furto está aqui na nossa aula. Muito importante que vocês peguem os melhores manuais de direito penal nacional para se aprofundar. É apenas, vamos dizer, ilustrativo. Eu já tentei fazer isso e consegui responder às questões de concurso por meio dos nossos slides, nossas aulas. É possível, mas você não vai compreender com profundidade se você não estiver disposto a aprofundar os conhecimentos. De qualquer maneira, eu agradeço a atenção e chamo todos para compartilhar esse conteúdo e continuar a exposição nos outros vídeos. Muito obrigado.